Ei, mulher, seja bem-vinda ao nosso espaço. A voz que você escuta agora é da Bia, mas esse podcast é das mulheres de voz. Das mulheres que estarão presentes sempre por aqui. Carol e Elisa. Das mulheres convidadas. Das mulheres que mandam seus relatos. Das mulheres que marcam nossas jornadas. E nós lhe damos as mãos. Vem, entra na roda das mulheres de voz. Olá, pessoal, como que vocês estão por aí? No episódio de hoje, a gente vai estar agora falando sobre um tema que eu não sei se a família tradicional brasileira vai gostar muito, que é sobre a possibilidade de não sermos tão família tradicional brasileira assim. E eu acho que tem muito a ver também com a nossa geração. Que bom que a gente não quer ser essa família tradicional brasileira. Outro dia até ouvi no TikTok, assim, uma pessoa falando, essa deveria ser a geração que seriam os bons pais. Mas ninguém mais quer ser pai e mãe. Ninguém mais quer ter família desse jeito, assim, que já estabeleceram, né? E aí a gente, enfim, tem aqui uma convidada incrível. A gente abriu para a nossa comunidade para participar. Temos vários significados e compreensões do que é a família nem tão tradicional brasileira e o que é a família tradicional brasileira. E a gente vai estar falando aqui. Mas antes disso, vamos apresentar nossa convidada, mas também falar com Carol e Elisa, que estão aqui à espera para dar o alô, o oi delas. Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos com essa convidada ilustre, já vou dar o spoiler, que eu acho que a gente ainda não... Bom, a gente não falou o nome dela, mas provavelmente vocês vão estar lendo aí na descrição do podcast. De qualquer jeito, quem acompanha a gente há um tempinho sabe que não é a primeira vez que ela está aqui com a gente. E a gente falou mesmo, quando a gente gosta, a gente chama de novo. E é assim que vai sendo. Então a gente está muito feliz de estar aqui de novo falando sobre esse tema muito importante. Oi, gente, aqui é a Carol. E assim, eu estou muito feliz com esse podcast. Porque, né, é muito bom a gente poder conversar de novo, ainda mais com a Bruna. Nem vai precisar fazer o jabá dela, porque assim, gente, se vocês não seguem, sigam. Melhor blogueira, gente como a gente que existe, melhor influencer. Vejo os stories da Bruna e falo, nossa, finalmente uma blogueira que passa pelos perrengues que eu. Então, sério, incrível poder estar falando com ela de novo. Amo, gente! Tô muito, muito, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Acho que eu quero ser convidada todas as vezes possíveis. Tem uma pautinha, pensou na Bruna, chama, sabe? Porque eu amo muito estar aqui com vocês, eu amo estar, né, fazendo podcast. E é isso, acho que o nosso tema de hoje vai ser um tema que talvez vai causar ali um certo negocinho em algumas pessoas, mas vai contemplar muitas pessoas, porque ainda assim, mesmo, né, não sendo mais tão tradicional há muitos anos, vamos dizer, diga-se de passagem, as famílias brasileiras, a gente ainda tem um conservadorismo muito grande nos costumes, né, dentro de casa. Então eu espero que esse episódio seja um episódio maravilhoso. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada, gente, pelo convite. Olha, Bruna, você não fale que você aceita tudo, porque senão a gente convida, a gente chama mesmo. Pode convidar. Quero quadro fixo no podcast com a Bruna. Aquele elenco fixo, sabe? Sim, eu amo. É isso. É sobre isso, meninas. E tá tudo bem. E aí, Bruna, pra gente começar o nosso papo agora, a gente queria te convidar a contar um pouquinho o que significa pra você essa família tradicional brasileira, assim. E pra isso a gente vai começar, então, pelo quadro Vocionário. Então, você conta um pouquinho pra gente quais são os significados que você tem sobre esse tema. Vocionário. Olha, quando eu penso nesse tema, a princípio, eu não consigo enxergar ele na minha vida. Porque a minha família é zero tradicional, né? Minha mãe foi mãe solo, então ela me teve lá em 94, sozinha, teve que me criar sozinha durante muitos anos. Depois ela se casou com uma outra pessoa que é o meu pai de criação, que tiveram a minha irmã. Então, assim, a nossa família tem esses membros, sabe? Que acho que a maioria das famílias que eu conheço no Brasil, às vezes tem pais divorciados, que se casaram de novo, tiveram outros filhos e por aí vai. Então, esse lugar dessa família tradicional, eu acho que ele não representa, talvez, a realidade, né? Então, sempre foi uma coisa muito irreal pra mim, uma coisa muito distante. Foram raras as vezes que eu consegui ver de verdade, assim, uma família tradicional, onde são pais e filhos ali durante uma vida inteira e bem naquele lugar comercial de margarina, que era a coisa que a gente era incentivado. Mesmo sendo uma coisa ficcional, era uma coisa que a gente via muito, né? Via na TV, via nas capas de revista, via em todos os cantos, ali nos anos 90,
acho que toda capa de revista, Caras, tinha a família tradicional ali posando, mostrando a casa ao fundo. Do ano novo, aquele negócio ali, mostrando a casa de A praia. casa de praia da A família casa clássico. Monteiro, sei lá o nome da família, sabe? Uma coisa meio assim. Então essa coisa, ela é uma coisa assim, que provavelmente tá em outras categorias e classes distantes da que eu vim, né? Que eu vim ali de uma classe mais baixa, uma classe C, uma classe onde ainda a maioria dos meus amigos, às vezes, nem pais conheciam, sabe? Às vezes eram criados por avós, por mães. Então é um modelo familiar muito diferente, né? Muito distante. E até eu perguntei isso nos meus stories, falando assim, gente, o que significa para vocês família tradicional brasileira? E é muito interessante que muitas pessoas usaram a palavra hipocrisia, ultrapassado e conservador. Só que eu achei um tipo de definição muito interessante aqui que as pessoas trouxeram também, que estão falando sobre esse lugar de é uma família adoecida, que tem muitos problemas. Eu estou resumindo, colocando um texto só aqui, mas basicamente falaram isso. Ser uma família que tem muitos problemas, tem uma questão muito que as pessoas trouxeram de traição. Né? Então, que é isso, assim, quando a gente fala de família tradicional brasileira, é um relacionamento hétero. Então, é um marido que trai a mulher, mas todo mundo finge que está tudo bem. Tá tudo certo, tá tudo lindo. E são os filhos ali, tudo uma coisa bem margarina, como a gente trouxe, e que foi o tema do episódio passado. Mas também trouxeram uma coisa muito interessante aqui, que é isso, assim, então, do marido opressor, da mulher oprimida, e que, na verdade, essa não é a realidade. Porque uma pessoa trouxe aqui, eu achei muito legal isso, assim, que a realidade do Brasil, da família tradicional brasileira, normalmente é isso, assim, é bem o que você falou, de mães solos, né? Pais que não se responsabilizam pela família, pelos filhos, mas que tem aquele discurso lindo, que posta foto maravilhosa, né, no Dia dos Pais, mas que no dia a dia é isso, a mãe que cuida, a mãe que tá ali. E eu acho que tem até aquela... A gente foi falando isso até no episódio da maternidade, tem um peso muito grande sobre a mãe. Então, a culpa sempre cai sobre a mãe. Se essa criança é mal criada, cadê a mãe dessa criança? Né? E acho que esse peso muito significativo sobre nós, mulheres, independente desse papel onde a gente está, mas além da gente querer ser mãe, é uma mãe que é isso, né? No fim, fica essas memórias. Uma das pessoas falou assim, a memória que fica normalmente é a memória, quando a gente fala de família, são memórias com outras mulheres, não é com esse homem. Então, aonde que realmente a família tradicional brasileira é essa que a gente olha dessa margarina, né? Essa família Monteiro que você trouxe? E Bia, isso que você está falando é isso. A família tradicional brasileira são mães solos, mas até nesse comercial de família tradicional brasileira, o pai é o provedor, né? Que ele é o homem. E a mãe que cuida das crianças. O pai é ausente, ele tá lá só pra chegar, tirar uma foto, Natal, nos amamos. Mas fora isso, ele está fora de casa, porque é ele que vai levar o dinheiro pra família rica. E a mãe vai estar lá com os filhos. Né? Nesse comercial de margarina também a mãe não é quem cuida dos filhos. Geralmente tem outra pessoa ali para ajudar ela no suporte, porque a família tradicional brasileira é rica. E aí é interessante, né, que é isso, quando a gente olha para famílias que estão no Brasil de fato, ainda mais com a situação em que estamos vivendo, essa está longe de ser a realidade. Essa tá... e é cruel a gente ter que pensar um negócio desses, né? É um recorte que, se a gente for pensar, talvez aqui no Brasil, menos de 1% de famílias vivam esse tipo de relação. E olhe lá. E mesmo assim é romantizada, né? Esse tipo de relação. É a minoria que vive, mas ainda é muito idealizada. Eu acho engraçado porque quando eu penso em família tradicional, independente de ser brasileira, mas eu lembro muito num contexto americano, de filme dos anos 80, que as mulheres usam aqueles penteados assim. Eu tava até assistindo American Horror Story, acho que foi a penúltima temporada, e elas se vestiam desse jeito. Aí eu falei, gente, eu só consigo ver uma sociedade que tem muita violência doméstica, tem muita utilização de álcool, porque os homens bebiam muito e agrediam suas mulheres. Não tinham uma boa estrutura familiar, mas estavam lá, felizes na propaganda, com o prefeito da cidade. Então, Porta-retrato. Porta-retrato. Então é muito engraçado que cada um consegue pensar nisso, e essa reflexão que foi feita, que por mais que seja muito bonito de se ver, pouquíssimas pessoas vivem, e a perfeição com certeza nenhuma vive. Tá muito no segredo, né? Você falou, eu lembrei, gente. Porque eu sou fã de Gossip Girl, fã assim, com culpa, com a mão na consciência, mas ali, fazer o quê? E aí lançou, né, o reboot aí, que não tem nada a ver.
O que eu fiz? Assisti um TikTok, todos os vídeos da menina falando por que o reboot era ruim e que o antigo era bom. Não tava fazendo nada, né? Fui lá eu. Aí ela falava exatamente isso. No original, a mãe da personagem principal, ela nunca iria brigar com a personagem principal na rua, assim. Porque ela tinha que ser a mãe perfeita. Então, no original, a gente não ia ver tudo que acontecia de ruim. Enquanto no novo, tem a briga na rua, tem a mãe que se descontrola. E ela fala muito isso, que o original era tão elitista porque era isso que tinha na elite de Manhattan. Era tudo segredo. Porque ninguém era perfeito, mas na hora que a gente aparecia na capa de revista, todos eram incríveis. Ah, não, sim, não, eu concordo super com isso, assim, que vocês estão dizendo, sabe? Eu acho que cada pessoa vai ter uma percepção, pelo que a gente está falando aqui, sobre o que é essa família tradicional, mas todas elas, em sua maioria, têm esse viés de que é um espaço muito tóxico, né? Onde alguém vai estar sofrendo, alguém vai estar perdendo, alguém vai estar provendo, e para essa pessoa prover, outras pessoas estão perdendo às vezes espaço de voz, espaço de conversa, espaço afetivo. E a gente reproduz muito essas relações, né? Porque como é o que a gente foi ensinado de que deveria de existir, eu, enquanto uma pessoa LGBTQIA+, eu lembro que para mim, lá no início de começar a me relacionar, tinha ali uma certa dificuldade de saber quais são os meus papéis dentro do relacionamento, porque os que eu tinha conhecido, né, mesmo que minha mãe, meu pai ali naquela confusão de relacionamento, eles tinham alguns papéis que eles também achavam que tinham que desempenhar, né? Então a gente vê claramente o reflexo dessa forma de se entender família dentro de estruturas que são extremamente distantes dessas famílias, né? Porque se a gente tem um lugar ali elitista, específico, dessa família branca, tradicional, de margarina, não dá para essa família suprir as necessidades de uma família que talvez tenha 2 filhos, uma mãe, uma avó, um pai, um tio, tudo dentro da mesma residência, e um tendo que codepender e respeitar o espaço do outro e adquirir diálogo, espaço, conversa. Então, tem toda uma dificuldade que eu vejo, né, que a gente que olha para essa família tradicional e questiona ela, a gente sabe que passou, porque de alguma forma atravessa na gente esse lugar, tipo, será que eu não tenho que reproduzir esse lugar? Poxa, será que não tem que ser essa moça? Será que não tem que ser essa mulher? E às vezes a gente até materna, né? Os próprios namorados, tá ali namorando e tá querendo cuidar dele de um jeito como se fosse mãe. E isso tudo é um reflexo desse lugar de... Não, você é mulher, você tá aqui pra cuidar, você tá aqui pra se doar 2, 3 vezes mais no relacionamento, porque esse é o seu papel, né? Ai, Bruna, posso falar um negócio, gente? Que eu tava conversando ontem com uma amiga minha sobre isso. E, eu fico um pouco estressada, mas eu sei que é um pouco da nossa sociedade e tal. E isso que você falou, às vezes tá em cheio, sabe? Porque a gente tava conversando que ela tá namorando e tal. E tem muito esse negócio de cuidar. E eu tava falando, amiga, mas você sabe que você é namorada, né? Você não é mãe pra ensinar ela. Não, eu sei. Aí depois ela falava... Mas eu tenho que ensinar pra ele essas coisas, porque ele é mais novo, ele ainda não sabe. Eu falei, mas é que você não é mãe. E aí sempre ficava entrando nessa contradição. Eu falo, gente, como que isso tá internalizado, né? Eu posso virar pra ela e falar, olha, isso, isso e isso. Não vai adiantar. Tá muito enraizado. E ao mesmo tempo que gera essa indignação, também é uma forma de você compreender e tentar desconstruir com o tempo. Que, igual você falou, a gente vai mudando muito essa nossa visão sobre família tradicional. Só que é muito enraizado. Eu fico chocada com isso, gente. E eu não sei se você percebeu também isso, Bruna, porque antes de vocês morarem em São Paulo, vocês já moravam juntos, você e o Luca, né? Sim. Mas eu percebi muito isso, sim. Tá sendo meu primeiro ano morando com meu namorado. E é isso. Nossa, vocês já juntaram as escovas. E aí, o próximo passo? Quando que vocês vão fazer isso, isso e aquilo? Quando que vocês vão construir a família de vocês? Eu fico, isso já é uma família. O que vocês querem a mais? O que vocês já estão esperando a mais, assim? Não, mas vocês têm que começar a pensar no quartinho do bebê. Que bebê? Assim, que bebê é esse que está vindo? Nem tem... Eu brinco, assim, eu mando pra minha mãe. Minha mãe, às vezes, manda essas. Assim, ela fala, não, mas a próxima casa de vocês já tem que ter um quarto extra. Né, pro meu escritório pra eu trabalhar. Ela, não, para o bebê.
Aí eu falo, eu já tenho meu bebê e mando a foto da minha cachorra. Eu falo, aqui é minha bebê. Pronto, é o máximo que você vai ter até agora. Você sentiu isso, Bruna? Eu acho que a gente vive, né, talvez assim, estruturas diferentes de relacionamento. Porque o meu relacionamento com o Luca, ele é um homem trans, ele é um relacionamento que já é visto num lugar diferente, assim, tipo LGBTQIA+. Ninguém vai... Já aconteceu da gente estar em algum lugar, ninguém saber quem somos nós, e perguntar se a gente não ia ter filho, se a gente não tinha vontade, enfim. Mas da minha família especificamente eu não senti tanto essas pressões. Mas a gente sente outras, né? A gente sente a pressão, às vezes, de... mas quais os papéis, talvez, que cada um tem que desempenhar na relação? Porque quando antes, né, eu me relacionava com algumas mulheres e são relações diferentes. Porque quando você está se relacionando com um cara, existe um lugar que você começa, talvez, e porque você via dentro de casa a querer se comportar como talvez a sua mãe. Então eu ficava assim, não, acho que eu tenho que cuidar dele. Eu acho que eu tenho que desempenhar dentro de casa algumas funções maiores do que ele. Eu tenho que ter... A minha casa, eu preciso de saber desempenhar ela tanto quanto o Lucas, sabe? Assim, não querer dividir algumas tarefas de maneira igual no início do relacionamento, porque, tô namorando com um cara. E isso, assim, tudo inconsciente, aquela coisa que tá dentro da gente que a gente vai transformando no dia a dia em uma relação. E aí, depois eu comecei a falar, poxa, calma, eu tô me comportando de um jeito que não é o correto. Eu tô fazendo isso porque eu tô vendo a figura masculina dentro de casa, e nessa figura masculina eu tô prospectando, talvez, uma responsabilidade nele que não é dele e uma responsabilidade em mim que não é minha. Tanto que no início do nosso relacionamento eu não queria pedir ele em namoro, mesmo querendo, porque eu achava que essa não podia ser a minha função ali, sabe? E eu ficava numa confusão interna do tipo, por que eu não posso pedir ele em namoro? Mas eu não quero pedir ele em namoro, não sei o quê. Eu achava que era ele que tinha que fazer isso. E são coisas que era porque ele era um cara, sabe? Porque se eu estivesse namorando com uma menina, eu não ia ter problema em falar, eu quero namorar com você. Ou em desempenhar uma função ali de equidade, porque é um relacionamento que, querendo ou não, você começa a ter que construir com a pessoa. O formato de relacionamento é um pouco diferente. Então tem essas questões, assim, que são meio estranhas e que me atravessaram. E eu falei, poxa, como assim? Sou uma mulher feminista, eu me considero tantas coisas e eu ainda tô com esse pensamento conservador dentro de mim, assim, que é muito doido a gente ver essas coisas, né? Nossa, demais. E eu fiquei curiosa, como é que foi o desfecho desse pedido? Rolou pedido da sua parte, da parte... Aquela fofoqueira. É pra explicar, né, Lisa? Não, gente, eu adoro saber das histórias das pessoas. Bruna já tá aqui, por favor. Então, a gente se relacionou por quase um ano, sem falar somos namorados direito, até que chegou um dia que a gente foi num bar, e aí eu falei assim, acho que a gente devia dar um nome pra isso aqui, acho que vai ser mais fácil, é difícil me apresentar pras pessoas sem saber quem eu sou, assim, né, o que você é, meu e tudo mais. E aí ele falou, vamos namorar, assim, vamos falar que a gente é namorado? Aí a gente falou, vamos, e aí foi assim, foi mais tranquilo, não teve assim, pedido, eu nem queria, porque eu sou o tipo de pessoa que se alguém chegar pra mim, em algum lugar na vida e falar, tô aqui, olha a serenata e não sei o quê. Fazendo gente, flash mob. Não, tem que ter o flash mob. Gente, eu Na morro, Paulista. eu Agora que morro. vocês estão aí, Meu vamos Deus. fechar no domingo da Paulista um flash mob. Nunca façam isso. Se fizer isso, eu acho que eu falo não pra pessoa e eu saio correndo. Porque eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou zero esse tipo de pessoa. Eu não sou romântica. Eu não sou o tipo de pessoa que, eu espero flores, eu espero isso. Pelo contrário, se me trouxer, eu vou ficar um pouco incomodada, assim. Eu vou ficar meio, não sei. Não é muito a minha característica, sabe? Eu não gosto muito de surpresa, eu prefiro, me fala, a gente vai constrói isso aqui junto, sabe? Mas tinha essa coisa dentro de mim, tipo, será que eu não tinha que estar esperando flores? Será que eu não tinha que estar esperando alguma coisa? Porque eu tava me relacionando com um homem, né? E porque a gente encontra este lugar masculino. Quando você tá num lugar onde a presença com você é uma presença masculina, você começa já a falar, poxa, então tem uns papéis aqui que ele tem que desempenhar e que eu tenho, sabe? Porque já tá consolidado, não sei porquê, né? Sei sim, infelizmente a gente sabe, mas já tá consolidado essas estruturas, né? Isso que você falou é engraçado, porque a gente começa a querer coisas que a gente não quer.
Então, tipo assim, como assim você não quer um buquê? Falou, não, então eu quero um buquê, eu quero um buquê. Ah, não, como assim você não vai querer um anel de compromisso? Ah, eu quero um anel de compromisso, eu quero um anel de compromisso. E você, na verdade, não quer. Na verdade, eu nem gosto de usar anel, na verdade, eu nem gosto de receber buquê. Gosto mais de um chocolatinho que eu posso comer depois, sabe? Então, você começa a querer coisas que, na verdade, você nem quer. E aí, né, Bruna, acho que você falou, e aí me veio muito, porque assim, a família tradicional brasileira, pra mim, ela não tem liberdade, sabe? Então tá tudo ali, ó, certinho, tem o plano, né? Vai acontecer isso, isso, isso e isso. E aí eu lembrei muito aquela Tiete, que tem um IGTV, seu e Luca, vocês falando sobre o relacionamento de vocês, você teve o tempo pra pensar na sua orientação sexual, né? Então que você falou, eita, agora será que eu sou hétero? Agora, estou me relacionando com um homem. Eu acho que isso já traz muito dessa questão de você pôde, dentro de um relacionamento, pensar na sua orientação sexual e ter esse tempo pra você. Eu acho que isso é muito importante também na própria construção da relação, de que é isso, não precisa ser tudo seguindo o plano. Você precisa ter todas as respostas nesse exato momento, porque você está se relacionando com a pessoa. Você já tem que ter, tipo, o plano todo, daqui, assim, 50 anos. Exato, até porque o Luca é meu primeiro namorado da vida inteira. Ele é o primeiro namorado que eu me relaciono. Então, é o primeiro cara que eu me relacionei na vida. Eu já beijei homens na minha vida, mas me relacionar afetivamente é a primeira vez. Então, quando eu tive que entender ali o meu relacionamento, foi o momento que eu tive que parar e além de entender as minhas questões pessoais, também entender como que performa esse relacionamento. Porque na minha cabeça eram coisas diferentes, e são coisas diferentes. É diferente de você estar andando na rua, por exemplo, com um cara. Eu me sinto 200 mil vezes mais protegida andando na rua com o Luca do que andando sozinha. E é nítido, os olhares são diferentes, a forma com que as pessoas falam comigo é diferente, tudo é diferente, né? Quando a gente tá ao lado de um cara, a forma com que você passa invisível, vamos dizer a verdade. Você é despercebida, que está com um dono, entre aspas, né? Mas, infelizmente, essa é a realidade que a gente vive, né? Então, são formas diferentes de se relacionar. E aí você começa a construir no relacionamento, pensando, né, no meu caso, que é uma coisa mais específica, você começa a construir também essas análises do tipo, mas será que as coisas deveriam ser desempenhadas desse jeito ou desse jeito? Será que com ele? E aí a gente vai entrando. E cada relacionamento é de um jeito, claramente, qualquer relacionamento que a gente tiver, cada um vai ter uma forma diferente da gente se expressar, da gente até liberdade dentro do relacionamento. Tem relacionamentos que a gente vive e que a gente nem é tão livre assim dentro do relacionamento, e tem outros que a gente é bem mais. Mas eu percebo muito isso, assim, o quanto estar com um cara numa relação faz com que você tenha algumas poucas dificuldades em estar vivendo, sabe? Em só viver andando na rua. Mas ao mesmo tempo também te traz outras dificuldades. Qual o preço dessa invisibilidade, né? Qual o preço de você ser a namorada de alguém, ser a mina do cara e por aí vai, né? A forma com que as pessoas lidam, e a gente tá na internet, é muito nítido. As perguntas que as pessoas me fazem, né, assim, dentro da minha casa nem tanto, mas as pessoas me mandam mensagem, assim, tanto que eu fiz um mistério quando a gente ia se mudar pra São Paulo, e as pessoas falaram, vocês vão se casar, vocês vão ter filho, vocês vão se casar, tenho certeza que vocês vão se casar. Gente, eu já sou casada, a gente já mora junto, pra mim já é um casamento, sabe? Eu não preciso estar indo num cartório, muito menos andando de um véu e grinaldo, que é um negócio que eu acho que nunca vai existir na minha vida, pra isso ser considerado uma família, né? Ser considerado uma união, ser considerado afeto. E a gente tem que mudar essas percepções, né? A gente já tem que mudar elas não só dentro da gente, mas também na forma com que a gente se relaciona com o outro. Talvez perguntando menos sobre o casamento e mais como... E aí, como é que tá a vida de vocês? Tá tudo certo? Tá se adaptando bem na cidade nova, sabe? Acho que seria um caminho mais legal, né? Acho que é bem aquele negócio do checklist, né? O que falta, assim, né? Então, primeiro era, quando vocês vão ficar juntos? Eu e o Marcos, assim, aí depois, aí ficamos, check. Tá, e agora? Vocês vão casar? E a gente, tipo, é isso, assim, união estável, já, a gente não tá junto. Na lei tá certo, já tá aqui. Precisa assinar um papel, uma coisa assim. E os filhos, e não sei o quê, e é toda hora uma coisa mais que falta. E vai ter uma hora que vai chegar nesse ponto dessa família tradicional brasileira mesmo, né? Assim, nesse check que todo mundo quer. Acho bem difícil. Acho que sempre vai ter uma coisa que eles vão procurar falar que falta, né, pra gente.
E aí, pensando nisso, pensei em trazer já o próximo quadro. O que você acha, Elisa? Eu acho tudo de bom, já estou aqui preparadíssima. Então vamos para Não Diga Alô, Diga Mulher de Voz. Não diga alô, diga Mulher de Voz. Então, começando mais um quadro, vamos com esse relato da nossa ouvinte, muito especial, que ela falou: família tradicional brasileira deveria ser aquela família formada por adultos responsáveis, com ou sem filhos, pode ser pai de pet ou com suas plantinhas, onde tem respeito, companheirismo, parceria, honestidade e amor. Mas eu sei que tem gente que acredita que a família tradicional seria pai, mãe e filhos, o que pra mim não faz sentido nenhum. Família é dinâmica e não um padrão. E o nosso próximo ouvinte falou: tenho um pai biológico que foi de certa forma presente na minha vida, mas na verdade fui criada pelas minhas duas mães. E isso por si só já é diferente na família tradicional brasileira. É muito interessante como eu percebo essa diferença hoje em dia enquanto homem adulto e como psicólogo também. Acho que a educação, muito ligada ao feminino que elas me deram, fazem a minha escuta como homem e como psicólogo muito mais atenta a coisas que talvez, se tivesse sido diferente, eu não prestaria tanta atenção. Eu gosto muito do que a primeira ouvinte ela fala nisso, assim. Eu até comentei isso com ela quando ela me mandou, que família é uma dinâmica e não um padrão. E eu acho que tem essa dificuldade de se entender que é isso, cada um pode ter a família que quer e nomear suas relações como família, né? Porque acho que a gente está tão preso com esse lugar de família de sangue, essa família tradicional brasileira, que a gente talvez se culpe por não estar encaixada nesses locais e tem até dificuldade de assumir esses outros papéis, essas outras performances, né, de família, esses outros vínculos que podem ser muito mais saudáveis do que essa família tradicional brasileira. Eu tenho 2 pontos aqui, né, sobre essa primeira ouvinte e que eu identifico muito, eu acho que tá super certo e é isso mesmo. E tem 2 pontos. O primeiro é que, às vezes, aquilo que a gente entende como família pode ser rompido como família. Isso pensando em questões LGBTQIA+, que muitos pais são abusivos com filhos, que não aceitam, que humilham, que maltratam, que não permitem que eles sejam o que eles são. E que esses filhos precisam se desprender desse conceito de família e construir novas famílias. Sejam de amigos, sejam dessa corrente, né, de pessoas que passaram pelo mesmo e que acabam se atraindo e acabam montando uma república. Eu conheço vários amigos meus que saíram das suas casas por essa razão e construíram suas próprias formas de família. E às vezes uma família tem um gato, dois amigos, uma amiga e por aí vai. Então eu acho que família precisa ser um conceito que aí eu emendo com a outra coisa que eu queria falar, que é um conceito moderno de família, que no direito a gente estudava muito, que é a família eudemonista, que é um conceito moderno de felicidade. Eudemonia significa felicidade. E felicidade vem desse lugar onde as famílias, e foi isso que a jurisprudência, que inclusive concedeu o direito à adoção de casais LGBTQIA+, veio com esse conceito, que o conceito de família ele precisa ser um conceito onde a gente pode construir as relações independente de sangue, independente de orientação sexual, independente de formato, que as famílias elas devem ser construídas com base na felicidade. Se eu me sinto feliz com você e se a gente constrói juntos uma relação, isso deve ser interpretado como família. É um conceito moderno que já está sendo estudado, na verdade, há alguns anos e que cada vez mais vem sendo compreendido, não só na jurisprudência, mas como também na questão psicológica, como socialmente. Família pode ser composta por 2 mulheres e um filho, uma amiga e uma outra amiga, e uma avó e um tio, e por aí vai. Família é um conceito muito abstrato e que compreende várias relações e formatos diferentes. Formatos que às vezes a gente nem entende. Tem coisa que a gente nem fala assim, mas é família. Mora sob o mesmo teto, às vezes nem mora, mas são família. Então, acho que a gente tem que ter, talvez trazer para o lugar do tradicional esse lugar onde ele é um lugar que o tradicional se torna a felicidade, onde se eu me sinto confortável e essas pessoas juntas estão indo atrás da felicidade, né, e se sentirem cada vez mais confortáveis umas com as outras, é o que é família, né? Eu achei muito legal isso que você disse, que eu tô participando de um grupo de estudo
sobre gênero e a comunidade LGBT, que é a mais. E em uma dessas rodas de conversas que a gente estava tendo, um homem, e ele é denominado como um homem gay, ele falou que ele estava andando no shopping e ele viu 2 mulheres de mãos dadas. E ele começou a se emocionar muito. E eu achei muito legal o relato dele, porque... E ele falando isso rindo também, mas porque ele falou que é bom ver que a cada dia mais ele consegue se sentir confortável em andar com as pessoas na rua, demonstrando amor, demonstrando isso que é tão natural. E eu falei, como é bom a gente estar em uma sociedade, e eu sei que não dá pra generalizar, mas estar em uma sociedade que esse preconceito vem se quebrando com o tempo. Porque, como a Bruna falou, é importante a gente preservar o amor, preservar o respeito, igual a nossa ouvinte falou, ter essa comunidade de você estar conversando, ter um diálogo, porque é isso que importa no final. A gente vê tantos casos assim de famílias que moram sobre o mesmo teto, mas nem conversam. O que é família então, sabe? É você só viver com a pessoa, encontrar e falar, tem leite na geladeira. E é isso é família? Ou é você realmente ter uma troca, ter um diálogo, um vínculo? Já vou seguir aqui com a nossa ouvinte, Isa. Vamos ver o que ela tem para compartilhar com a gente. Família tradicional brasileira foi um conceito criado há muito tempo de uma visão que hoje em dia não é uma visão correta, no meu ver, porque quando diz família tradicional brasileira é composto por uma mãe, por um pai e um filho, né? E hoje em dia a gente tem uma diversidade muito grande, né? E a gente acaba tendo famílias que não têm filho, famílias constituídas com 2 mulheres, 2 homens, e, enfim, várias gamas de diferença, né? E sim, eu pertenço a uma família tradicional brasileira diante do conceito. Meus pais são casados, minha mãe, né, e meu pai, e eu. Então, teoricamente, pelos conceitos, eu pertenço a uma família tradicional. Sobre isso que ela falou, eu acredito que a gente às vezes tem a impressão, né, que esse lugar, o pai, a mãe, os filhos, isso é família tradicional. Mas eu acho que o conceito em si, ele vem de um lugar ainda mais profundo, né? É onde os papéis são muito delimitados dentro de uma família tradicional conservadora, aquela que a gente reluta até hoje. Os papéis são de uma mãe que não trabalha fora, que cuida dos filhos, de filhos que são dependentes não só emocionalmente como financeiramente desse pai. E tem essa relação, essa estrutura que é ainda mais prejudicial, porque geralmente com a relação de dinheiro, a mãe e os filhos ficam impossibilitados de fazer escolhas na maioria das vezes, né? E de ter voz ativa dentro de casa, porque a partir do momento que uma pessoa entrega o dinheiro e banca aquela família inteira, ela consegue delimitar o espaço, incentivar que você faça isso, você faz aquilo, você só pode falar e agir até aqui. Então a gente tem esse lugar que a questão é muito maior nesse lugar, né? A família tradicional tóxica, extremamente errada, é muito mais essa, onde por causa de alguém que provém grana, efetivamente não deixa as outras pessoas terem liberdade. Porque uma coisa é, seu pai e sua mãe te sustentam, mas eles te deixam ter liberdade de escolha, de, sei lá, o que você vai fazer de faculdade, o que você não vai fazer, enfim, que você tenha liberdade. E a família tradicional, essa especificamente tóxica, é essa que na maioria das vezes a gente vê que liberdade é uma coisa e diálogo são coisas que não existem, né? Ai, com certeza. E eu achei muito legal isso que você falou, Bruna. Eu nunca tinha pensado desse jeito, porque existe sim a família tradicional, que é a família que, no próprio nome, sim, significado tradicional, que repercutiu por muitos anos, mas existe o lado positivo, que é uma família que convive bem, e as famílias que realmente exigem muito do outro. E isso é uma coisa que eu vejo muito na minha relação aqui em casa. Minha mãe, ela
nunca gostou de ficar só em casa. Ela sempre gostou muito de trabalhar e ela gosta de sair, de fazer as coisas dela. E ela sempre me incentiva muito. Ela falou, Elisa, nunca dependa de ninguém financeiramente. Faz o seu e corre atrás do seu. E aí ela fala, ela sempre conversou isso com as amigas dela. E teve uma época que ela até ficou em casa, falando, não, vou ficar em casa pra cuidar da Elisa, não sei o quê. Ela falou, gente, eu não aguento. Vou ficar em casa. Eu gosto de trabalhar, eu me sinto bem trabalhando, eu gosto de ter o meu dinheiro. Eu não quero precisar pedir dinheiro pro meu marido pra fazer a unha. Eu gosto de ter o meu dinheiro. E nada contra quem pede, não é isso. Mas é você mostrar que cada família tem uma relação. E que por muito tempo, esse ato de eu quero trabalhar não porque é uma ordem, mas porque eu gosto, é importante, sabe? Você entender e falar, tudo bem. Ai, como assim a mãe não vai cuidar do seu filho? Não, é tipo, ela também é um ser humano antes de qualquer coisa. Antes de gerir, ela é um ser humano. E eu acho que é bem nessa perspectiva de que liberdade também é uma coisa super subjetiva, né? Cada um vai ter uma sensação e uma falta de liberdade com alguma coisa. E aí a gente vai entendendo o que... E eu acho que esse que é o desafio também de se falar sobre família e colocar tantos padrões. Porque parece que até isso é algo estabelecido. Então, muito do que a Bruna falou bem no início, assim, parece que até algumas expectativas do que eu tenho que estar performando já estavam escritas. E eu nem queria. Assim, mas me vem aquela pressão, será? Não tinha que estar fazendo isso? Será que eu posso? Então, acho que isso também a gente está entendendo também cada vez mais o que significa família pra gente, o que significa estar numa família, o que significa escolher também estar na família, né? Porque acho que naquele papo, assim, bem de... Não é porque é de sangue, porque realmente a gente tem que estar ali e estar assumindo papéis naquela família que a gente não quer. Então, acho que é muito interessante isso que está todo mundo trazendo, de trazer outras perspectivas sobre algo que parecia tão rígido por tanto tempo. Assim, eu acho que, né, falando de liberdade assim mais subjetiva, vamos usar aqui o nome do podcast, eu acho que tem uma liberdade muito grande, né, na questão da voz. A Bruna falou essa questão de ter uma pessoa que tem, né, dá o dinheiro ali para a família e aí acaba diminuindo o poder de escolha de liberdade dos outros, mas também vejo muito uma questão de histórias. Porque essa família tradicional me vem muito a questão de histórias apagadas, aquelas que fogem do padrão. Então, eu venho de uma família assim, bem nos moldes ali da tradicional, tanto é que no último episódio eu falei que era a família que todo mundo falava comercial de margarina. Eu venho de uma família também bem grande. Só que eu sempre cresci achando que não tinha, tipo, segredos assim. Porque, gente, minha família, já falei, acontece uma coisa comigo, contra a mãe, minha mãe contra a avó, daqui 10 minutos minha tia tá mandando mensagem. Então, mas eu fui crescendo, eu fui vendo que tinham coisas ali que não eram faladas. E aí, pra mim, o mais emblemático, assim, é a Ibitinha. Nem tá mais viva pra se defender. Mas minha avó, por parte de pai, ela fugiu com meu avô, gente, com menos de uma semana. Conheceu e fugiu. Eu voltou só com a filha já pra, né, não pode mais separar. Assim, eu acho essa história hoje, tipo, o que aconteceu, gente? Como assim? Mas quando ela tava viva, e ela nascendo uma senhora, cristã, toda aquela coisa, eu não gostava que a gente falasse disso. Mesmo sendo a história de como ela começou o casamento dela. Porque fugia daquele ideal, assim, do que a mulher pode fazer. E, nossa, uma mulher fugiu com o cara. Então, foi uma história que eu aprendi como meus avós conheceram, muito mais velha. Porque era uma história ali não contada. E eu fico pensando tanto que essa família tradicional também tem isso, de histórias que não são contadas. Ou são contadas mais com teor, tipo, não pode falar. Enquanto isso é a nossa própria liberdade da gente estar escrevendo a nossa jornada e do que parece que é certo ou errado, tipo, isso aconteceu, mas a gente não pode falar tanto. Fora também que eu acho que todo mundo tem histórias assim, nossa, tem uma história, um segredo de família e coisas desse jeito. Na minha família também tem vários, mas tem esses pontos específicos, né? O quanto que esses segredos de família, eles não têm a ver também com essa questão específica de fugir do tradicional e também de criar vergonha nas pessoas, né? Você tem que ter vergonha de quem você foi, da sua história, de quem você a que ponto, né? Ou como você construiu essa família que você colocou aqui no mundo, tipo, seus avós e tudo mais. Mas o quanto que isso não atravessa também as questões de machismo, né? Os silêncios de mulheres que foram oprimidas durante uma vida inteira. Mulheres que tiveram filhos e que acabaram tendo que doar os seus filhos, esconder seus filhos. Às vezes, avós criaram filhos de filhas,
porque a filha engravidou, então a avó que assumiu o lugar como se fosse mãe. Tem muitas histórias assim no Brasil, tem muitas histórias assim. A minha família mesmo, meu avô, a gente descobriu quando ele faleceu que ele tinha outra família com mais 3 filhos. E a gente foi descobrir quando ele morreu. E aí, assim, durante, sei lá, quantos anos, né? De família, de vida, a gente foi descobrir isso logo depois, né? E tinha ali, entre aspas, uma família não de margarina, longe de ser, mas uma família onde tinha o meu avô, a minha avó e os 3 filhos deles, e ele tinha um caso extraconjugal de 30, 40 anos de relação, sabe? Então, são muitas coisas, assim, que eu acho que, inclusive, passam para os filhos esses silêncios, esse você não pode falar, você tem que se envergonhar da sua história, de quem você foi, de quem você é, de uma forma que a gente também sofre muito, porque a gente entra nas relações e a gente começa a ficar em silêncio, porque a gente fala, não posso contar, eu não posso, coisas que você deveria de estar abrindo para construir relações mais saudáveis, você começa a esconder, porque você acha que você tem que lidar com a vergonha de uma maneira onde você silencia às vezes a sua história, né? Assim, depois disso daqui da Bruna foi uma sessão de terapia, entendeu? Cada uma vai ali parar, pensar quais são os segredos que eu guardo. Será que eu preciso falar mais sobre isso? Sim. Vamos parar aqui o podcast pra dar uma refletida. Vamos fazer um momento fofoca. Vamos colocar todos os segredos aqui. Vamos parar com a vergonha, fofoca. Bruna, é porque no episódio anterior, a Elisa expôs várias pessoas da família dela. Eu tô me segurando, Bruna. Que eu já deixei aberto. Eu falei que a família dela pode vir aqui e dar a réplica. Gente, depois desse episódio, eu fui ligar pra minha prima. Falei, prima, falei de você no meu podcast. Pedindo já desculpa, né? Falando, ai, desculpa, é só pelos streams que você queria. Foi pedir desculpa. Mas a verdade é que, né, prima da Elisa, a gente teve que fazer um bando de corte. Credo, não. Mas aí eu liguei pra ela, inclusive, essa minha prima, eu não sou a mais nova, a neta mais nova, por parte de pai, mas eu bato idade com essa minha prima, então a gente tem mais ou menos, sempre cresceu juntas, tem mais ou menos a mesma idade. E ela é a mais nova das irmãs dela, e eu tava quase sendo a mais nova também, eu sou mais velha que ela, mas tava por aí. E a nossa família nunca contava as coisas pra gente. A gente era a última a saber, mas eram coisas tipo assim, a gente vai viajar amanhã pra Brasília, e eles moram em São Paulo. E não falavam isso. Aí, depois crescemos, e agora o que a gente faz? Nós edificamos juntas. A gente pega um pouquinho da informação que tem aqui, aí pega outro pouquinho da informação que tem aqui, e a gente junta as nossas informações pra ver se dá uma completa. E a gente edifica juntas. É nosso hobby. A gente gosta de se ligar pra fazer companhia e entender o que tá acontecendo com a família, porque ninguém conta nada pra gente. Perfeita. Amo. A mãe, ela chega, a gente já sabe. Ela chega e fala, preciso contar uma coisa pra vocês, mas é segredo, viu? Gente, tudo que ela vai contar pra mim e pros meus irmãos é segredo. Toda a família sabe que ela conta, não sei porque as pessoas continuam falando pra ela. Mas, já complementando com isso que a gente tá falando, nosso próximo ouvinte falou que... Linguagens dela, vou entrar no personagem. Mano, minha família foi não tradicional. Eu era uma das únicas 2 crianças na escolinha que tinha mãe divorciada. Mas minha criação foi o que me fez ser feminista. Então digo amém. Amém. E a próxima ouvinte, Fabiana, ela também contou um pouquinho da sua história. Ela fala: a minha família não é nada tradicional, mas é brasileira. Tive por muito tempo a família considerada tradicional, pai, mãe e irmãos. Mas vivi no caos. Minha mãe, jovem, teve filhos, sofreu abuso, violência física e psicológica até o que resolveu separar. Depois desse dia, em alguns meses, a vida dela acabou, literalmente. Ela foi assassinada pelo meu companheiro, vulgo meu pai. Fui criada pela minha avó. Fui muito feliz depois. Tanto que me tornei psicóloga e não me vejo fazendo outra coisa. Atualmente estou no CAPS. Quando converso com amigos e alguns acessam minha história, recusam em acreditar que alguém tão próximo tenha passado por isso. Mas passam, são irmãos, amigos, colegas de trabalho e, mais comum do que se pensa, sofrem violências dentro dessa família tradicional brasileira. E na minha atuação, observo cada vez mais o quanto a família é um lugar de adoecimento dos indivíduos, visto do olhar da saúde mental. Tenso, mas espero ter contribuído. Ótimo tema, parabéns, coração.
Ai, gente, Bom, intenso. que história, né? E assim, isso que ela falou, eu acho que é muito real. A gente acha que violência é algo que está muito distante, porque às vezes a gente não viu ou vivenciou, experienciou a questão na pele, né? Ali com a gente especificamente. Mas essas violências, elas têm inícios. E a maioria de nós já ou vivemos esses inícios, ou vimos pessoas vivendo esses inícios de violência. Seja o abuso psicológico, o abuso físico, ou outras formas de abuso que a gente viu irmãos, irmãs, nossas irmãs vivendo, primas, parentes próximos, até a gente vivendo, né? Então, eu acho que essa questão da violência, ela é algo que é muito mais comum do que a gente pensa. A gente tem que falar muito sobre ela, porque às vezes a gente olha atos que são muito mais físicos, né? E enxerga eles como violência, porque tá ali na pele, tá ali no rosto, tá ali na marca, né? Que deixa no corpo. Mas a gente esquece de olhar também para o abuso psicológico e entender que existem sutilezas que são extremamente violentas e que estão dentro de casa. Sutilezas, às vezes, que não só em relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos de mães e filhos, relacionamento de pais e filhos e por aí vai. Então, olhar para a violência de uma maneira mais abrangente e entender que ela existe em vários aspectos é um ótimo ponto, assim, para a gente já começar a evitar, talvez, que chegue em situações ainda mais difíceis, né, de lidar. E eu acho que agradecer muito a Fabiana por ter compartilhado essa história dela, que imagino que isso, ainda toca, né? Assim, a gente, para ela ter compartilhado com a gente, imagino que ela já tenha elaborado bastante, mas ainda toca, porque acho que tem esse lugar também que você está trazendo, Bruna, de ser um tabu falar. Porque se eu falo, acontece na minha família, se eu falo, acontece ali com o meu vizinho que eu ouço os gritos, se eu falo isso, de algum modo é estranho, gera desconforto, porque gera e é para gerar desconforto. Só que se a gente não fala sobre isso, se a gente invisibiliza essa situação, torna isso um grande tabu, a gente não consegue mobilizar o que está acontecendo. A gente naturaliza esse tipo de família que para fora tá lindo, é maravilhoso, na hora desses eventos é perfeito, mas dentro de casa é um perigo. E a gente sabe, tem muitos dados aí que mostram que a gente, principalmente como mulheres, está em perigo dentro de casa, né? Que a gente acha que é isso, assim, em casa é o lugar mais seguro. Para muitas mulheres não é, pelo contrário. Então, acho que é muito esse caminho da gente também... E isso a gente vê que essa violência doméstica, ela não só tem, enfim... acho que não só marca a pessoa que está sofrendo a violência, mas a família toda. Né? E aí, se a gente for falar sobre isso, sim, a gente vê o quanto que isso tocou a vida da Fabiana, que é filha dessa relação. Então, muito importante acho que trazer esses assuntos, a gente dar voz para essas situações, porque elas estão acontecendo, elas acontecem, infelizmente, muito aqui no Brasil, um dos países que mais acontece isso, mas não se é falado. Passado aquele pano básico para esse tipo de vivências, né? E aí é isso, acho que a gente acaba que, como mulheres, a gente se choca com essas vivências em algum momento, a gente se choca com saber o que é violência. Eu acho que é muito importante a gente, né, entender que é preciso falar desde sempre, é preciso educar. Então, né, tem toda a discussão sobre educação sexual, sobre as crianças saberem, e a gente fala aí muito mais de uma violência física, mas de entender o que uma pessoa pode te falar e o que uma pessoa não pode. Que aquilo é violência. E claro, né, gente, tem toda forma de se falar para uma criança, para um adolescente, para um adulto. Mas eu fico lembrando muito de, por exemplo, quando eu era criança, quando eu ia pra casa de uma amiguinha, minha mãe me perguntava: quem vai estar lá? E quando eu falava, tipo, o irmão dela, mas não vai estar a mãe? Vai estar vocês duas? Eu não entendia por quê, tipo, porque eu tenho um relacionamento bom com meu irmão. Qual é o problema de estar com o irmão? E aí eu cresci, eu descobri que não era um lugar, não era um lugar seguro eu estar numa casa que só tinha um homem mais velho. E eu acho que é muito importante a gente aprender isso. Porque é isso, a gente se choca, né, com isso durante a nossa vida. Mas o quanto a gente precisa aprender. E o quanto é importante a gente ter saber antes de ser uma amiga, antes de acontecer alguma coisa, antes da gente ver o jornal. A gente realmente entender, a gente saber o que é seguro e o que não é. E isso, né, nos atos físicos, mas também na palavra. Do que
aqui, uma pessoa te dizer aquilo, não, aquilo é violência. Aquilo não foi só um comentário, aquilo não é só uma opinião. Eu acho que é muito importante a gente também falar sobre isso. Perfeito. E aí, já que a gente já tá nesse lugar, assim, mais, acho que toca em feridas, podemos ir pro próximo quadro, que é o Burning Book. Burning Book. Então, ouvindo aqui já a Regina George. Da onde que eu tirei esse nome, gente? Pode até deixar isso, Marcos, que eu não sei de onde que veio esse nome. Ai, Senhor, será que eu tenho que levar pra terapia? Quem é Cristina na minha vida? Agora, que ato falha esse? Mas ouvindo agora esse grito da Regina George, eu fiquei pensando nisso, assim, do que é o momento que a gente vai colocar aquilo que a gente precisa queimar nessa sociedade, que chega, vamos dar um basta. Eu acho que é esse espaço de silenciamento, da gente silenciar e naturalizar certos comportamentos, em prol de manter uma imagem de uma pessoa. E muitas vezes essa imagem de uma pessoa ser desse cara, assim, desse homem do bem, a pessoa do bem, né? Aquela pessoa do bem que está ali cumprindo com as suas coisas, sendo que, na verdade, é lindo para o pessoal de fora, né? É o cara que ajuda todo mundo, é o cara simpático. Puxa, ele é tão engraçado. Nunca imaginei que ele seria esse tipo de pessoa. E dentro de casa, ele, pelo contrário, não está promovendo, acho que muito que a Bruna e a Elisa falaram dessa felicidade, desse amor, que a gente fala tanto sobre esse espaço de família. Então, eu colocaria isso, assim, esse ponto. Da gente começar a expor mais essas situações. Sejam com pequenas atitudes. Eu pensei muito naquelas hashtags que o pessoal falava assim, porra, marido, umas coisas assim. Se fosse situações, fala, não estou só, peraí, isso que também não é legal. Porque muitas vezes, quando a gente olha a situação com um olhar de fora e olha para uma pessoa, uma amiga, sofrendo alguma coisa, a gente fala assim, ei, amiga, você não pode estar vivendo isso. Mas a gente, muitas vezes, vivencia isso e a gente não percebe. Então, eu acho que é muito importante a gente cada vez mais dar voz para isso e não invisibilizar. E vocês, o que vocês gostariam de trazer aqui no nosso Burning Book? Eu vou dizer o meu, então. Bom, eu acho que tem uma coisa que eu acho que complementa um pouco do que a Bianca fala, que é a vergonha. Geralmente, sentir vergonha de você, da situação, ou de acreditar que aquilo que está acontecendo é uma culpa sua, trazer para você a questão, e é o que faz com que a gente permaneça em situações que não são legais, que são extremamente tóxicas e abusivas. Então, eu acredito que a vergonha é algo que a gente precisa falar muito sobre, e a melhor forma é naturalizar, contando histórias, lendo, entendendo e buscando histórias que são parecidas com as nossas. Eu falo muito por mim, assim, a partir do momento que eu entendi que existiam outras pessoas, outras famílias, outras situações de vida que eram parecidas comigo, eu deixei de sentir vergonha de quem eu era e comecei a colocar mais limites nas pessoas, falando, poxa, isso aqui não preciso ter vergonha disso, quem tem que ter vergonha é você, de estar tendo esse tipo de atitude com a minha família, com a forma que eu vivo, sabe? Com quem eu decidi ser, com quem eu sou. Então eu acho que a coisa que eu queimaria total é esse lugar da vergonha, que é um lugar que é usado como controle. E aí a gente estabelece padrões e tudo aquilo que está fora de um padrão é vergonhoso e você precisa se silenciar, e você precisa mudar, e você precisa se moldar para se colocar em um lugar que não é seu e que não tem nada a ver com o que você é, com o que você acredita. Então, com certeza, eu queimaria este lugar que é um dos piores. E quem já esteve nesse lugar sabe o que eu tô dizendo. A gente não tem que ter vergonha de quem a gente é. Então, acho que complementando também um pouquinho das duas, a questão de que precisa se aguentar tudo por família. Então, pode ter feito tudo comigo. Eu posso não amar essa pessoa. Eu posso ter sofrido abusos, violência, mas é família. Essa pessoa não me aceita, mas é família. Então, como se tudo a gente tivesse que perdoar dessa estrutura que é a família, mas assim, muitas vezes pode não aceitar, pode ter violência, mas é família, então a gente tem que estar ali dentro, tem que estar fazendo dar certo, mesmo que não esteja. E o meu burn book, que eu fiquei torcendo pra ninguém falar, só que eu nem tinha, então fui elaborando com o tempo.
Mas... Eu torcia pra ninguém falar o que eu nem tinha. Não pode ser isso, não pode ser isso. Eu falei, Elisa, você nem tem, nem não surta. Mas, com tudo que vocês falaram, eu tava pensando muito até em séries que a gente costuma assistir e que sempre vem essa temática. Mas e que muitas das vezes, que até o que a Bruna falou, tem essa parte de vergonha. Então, ai, minha família é assim, ai, eu vou sentir vergonha de mim. Mas também tem essa parte de você sentir vergonha da sua família. Igual, mas eu tenho uma família que ela não respeita as outras relações. Eu tenho uma família que ela obriga que todos sejam do jeito dela. E muitas das vezes isso pode trazer um certo desconforto. E enquanto eu tava pensando nisso, articulando com tudo que vocês falaram pra não falar a mesma coisa, eu lembrei muito de uma frase que uma professora minha falou no segundo semestre de faculdade, estou no sexto, mas me marcou muito. Que é, o passado não é aquilo que passou, é o que se reatualiza do presente. E eu acho que é muito você entender que você não é a sua família. Você tem uma história com ela, mas você não é. Então, por você não gostar de certos comportamentos, você não tem que reproduzir. Mas você continua pertencendo, continua tendo suas raízes lá. Só que isso não te faz uma pessoa que não respeita, uma pessoa que desonra, uma pessoa, enfim, preconceituosa. Mesmo tendo raízes fincadas nessa família tradicional brasileira tóxica. Perfeito. Eu tava ouvindo você falando, me lembrou muito aquela época da adolescência em que a gente olha pra família e tem meio vergonha de tudo, sabe? Tudo é meio, ai, gente, que cringe, ai, credo. Só que ao mesmo tempo, sabe o que eu percebo? Eu disse, agora me veio essa reflexão, assim, meu irmão tá nesse momento da adolescência dele, que tudo ele tem vergonha, a gente não pode fazer nada. Então ele vai pros campeonatos de futebol dele, a gente não podia, porque agora, né, nunca mais, mas desde então, assim, na época, eu lembro que era muito interessante. A gente não podia torcer por ele. A gente tinha que ficar em silêncio. A gente tinha que ser família silenciada. Ele fazia um gol, a gente fica assim, ó, com cara de nada, fingindo que nem era, a gente nem conhecia aquela criança. Falava, meu filho, a gente é tua cara, não tem como a gente fingir que não é você. Aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Que acho que nesse momento de adolescência é um momento que a gente está muito tentando entender a nossa identidade. Então acho que faz até parte você se distanciar um pouco dessa família e falar, pera, eles estão me fazendo pagar mico. Para também a gente construir isso. Só que eu acho que tem muita família que acaba podando esse espaço também da gente construir a nossa personalidade. Não, você não pode ter vergonha dos familiares. Tipo, não dá nem brecha para esse ser que está em desenvolvimento compreender. E aquilo ali nem tinha por que eu sentir vergonha, sabe? Eu acho que muito depois, quando a gente, acho que leva de uma forma mais leve tudo isso, acho que depois, quando a gente fica adulta, a gente fala, nossa, eu tinha vergonha de umas coisas tão bestas, né? Assim, não tinha. Acho que agora que a gente é adulto, assim, nossa, eu adoro hoje em dia que meus pais estejam ali vendo as coisas que eu faço. Acho que tem um lugar diferente disso. Mas também tem muito, acho que esse lugar da gente ter, acho que, eu digo assim, na minha experiência, assim, eu acho que hoje eu tenho muito mais paz de falar isso, porque lá atrás, acho que meus pais também me permitiram que eu tivesse esse nível de vergonha, que eu tivesse esse tanto de, né, de viver um pouco da minha individualidade. E muitas famílias, eu acho que foi o que a gente foi trazendo, não dá brecha, a gente tem que só encaixotar, ser aquela família blasé, perfeita, e quando a gente vê, muitas vezes gera marcas isso na nossa vida depois, ansiedade, cobrança, será que eu estou entregando tudo que as pessoas querem? O que as pessoas estão julgando de mim? Então, acho que é bem difícil quando a gente fala sobre família, esse lugar, né? De expectativas, o que a gente cria, o que a gente vê o outro, quanto que a gente respeita esse outro, quanto que a gente se respeita. É uma relação desafiadora. Eu acho muito legal isso que você falou, Bia, porque realmente não é fácil. Eu vejo minhas primas que estão passando por essa idade, assim, e eu lembro muito de mim. E a relação que eu construí hoje com os meus pais não foi uma relação forçada, foi uma relação assim, tiveram muitos conflitos, não era o tempo inteiro flores, até porque, gente, o ser adolescente é complexo, é difícil de entender às vezes. E todo mundo já passou por isso. E eu lembro que há um tempo, quando eu tava nessa idade, eu comecei a ter o meu namoradinho. E o que geralmente as pessoas fazem? Eles vão lá e falam, pode separar. Como assim você tá namorando muito cedo? Não vai namorar? Vou proibir mesmo. Minha mãe, bem dramática também, ela fez um internato pra eu ir pra fora do Brasil. Falou, Elisa, você vai mudar de país, não vai namorar com ele. Aí ela se tocou, não me incomodei não, ela super tomaria. Hoje preferi vir, inclusive. Mas
Manda pro internato. Manda pro internato, vai morar. Aí eu falei, tudo bem. Mas aí ela foi na minha escola conversar com os professores. Só que ela chegou, Elisa, eu não posso tirar o que tá dentro do seu coração. Porque o que tá dentro do seu coração não vai sair, independente do lugar que você esteja. E ela me acompanhou, tipo assim, ela saía comigo, ela me explicava as coisas, me explicava o que era ok, o que não era ok. Meu pai veio conversar comigo, que eu não queria falar que eu estava gostando de alguém. Meu pai vai conversar comigo falando, Elisa, se você estiver gostando de alguém, ele já sabendo o rolê todo. Se você estiver gostando de alguém, você pode me contar. Hoje, qualquer coisa que aconteça, eu já tô conversando com meus pais, já tô falando com eles, porque eles incentivaram essa autonomia, mas falando, ó, a gente tá aqui. Viva aí sua vida, mas a gente tá aqui. É tudo super teoria do apego, né, Elisa? Apego seguro. Não sei se você sabe, Bruna, tem essa teoria na psicologia que fala que como a gente foi ensinado a se apegar ali, como a gente foi ensinado a ser cuidado e tudo mais na infância, isso reflete como a gente vai estar se apegando às pessoas no futuro, nas nossas relações de adulto. Então, eu falo que quanto mais assim, protetores foram os pais, mais eles te podaram dessa liberdade, dessa autonomia, mais você se sente inseguro e tudo você está fazendo mais para agradar o outro. A gente fala que é um apego ansioso. Então, toda hora você está com medo de ser julgado. Quando alguma coisa dá errado, você fala, não, minha culpa, você se responsabiliza por isso. Eu vejo isso muito voltado para questões de gênero também com mulheres, também esse apego, né? Que a menininha é perfeita, senta direito e tudo mais. Então, isso bem vinculado às nossas vivências aí femininas. Mas tem um apego que é o seguro, que é que a gente busca. Então, a criança aprende que ela tem autonomia, mas também ela pode pedir ajuda. E tem uns que são os mais evitantes, assim, que eles têm medo de se relacionar, que eles se sentem mais... Eles se sentem um pouco assim, eu dou conta de tudo, não preciso disso. Que na infância, normalmente, eles foram negligenciados. Então, tiveram que aprender a lidar com tudo sozinho. Então, assim, eu não preciso de ninguém. Então, estou falando de uma forma bem generalista, gente. Depois vocês procurem mais a teoria. Mas é mais ou menos isso, assim, a teoria. E é bem interessante isso que a Elisa falou. Porque eu acho que é o que a gente está trazendo, né? Essas possibilidades para a gente poder ter essa autonomia que a gente quer, mas, ao mesmo tempo, a gente não precisar ter que lidar com tudo sozinho. Então, a gente poder desenvolver outras famílias, a gente poder ter outras redes de apoio, porque a gente é um ser social e a gente não precisa fazer tudo sozinho, a gente não precisa dar conta de tudo. Super acho. Eu acho que tem isso também, né? Às vezes os pais, a mãe do Luca, ela é maravilhosa, assim. Eu ouço muito ela falar. E uma coisa que ela fala muito é isso. Às vezes os pais, eles têm essa noção, essa vontade, né, de resolver absolutamente tudo na vida dos filhos, sem deixar que o filho descubra por si só a forma de resolver as coisas, né? Sem entender que o filho que ele teve não é para ele, não é meu filho, é o filho do mundo, é um filho que vai ter vida, personalidade, vontade própria. E talvez esteja aí uma grande questão, né? Talvez antes de ter um filho, os pais deveriam de pensar um pouco mais sobre como eles serão pais, como que eles querem desenvolver uma criança com essa forma talvez tão em cima, tipo, eu vou criar uma situação em coisas que são mais simples, vou fazer grandes tempestades em coisas que são muito mais simples de se resolverem, né? Isso é importante a gente pensar, porque quando vai pensando na vida inteira, muita gente às vezes foi atravessado com essa proteção, que é uma forma de amor também, né? Mas com essa proteção que na maioria das vezes faz com que a gente se desenvolva de uma maneira diferente, né? De uma maneira que não deveria de ser a mais correta. Sim, e aí, é que todo mundo já comentou um pouquinho aqui da história da Elisa, mas principalmente do que a Bruna trouxe, me veio muito uma questão de que a gente também tem que pensar, e isso acho que a gente até falou um pouquinho no último episódio, os pais, gente, também têm atravessamentos. É aquilo, né? Não, tipo, suporte tudo. Mas, assim, também tem outras coisas ali por trás, que como a Elisa trouxe no exemplo dela, é muito de comunicação, e que às vezes a comunicação também não quer dizer que vai todo mundo concordar. Mas eu lembrei muito de quando eu fui pra psicologia, e aí eu fui falar com meu pai, né, que assim, saí de uma faculdade pública pra particular, ainda pra fazer economia pra psicologia, eu estava apavorada. E eu lembro direitinho que ele só virou e falou, tá bom, matricula amanhã, eu, como assim? E aí foi muito isso de atravessamentos, ele virou pra mim e falou, quando eu tinha sua idade, eu já tinha tipo, uma filha. Eu estava quase no segundo. Eu estava sustentando uma família. E aí eu só fui fazer o curso que eu queria mesmo com 40 anos. Você não tem nada. Se hoje eu posso te permitir ir lá fazer o que você gosta, vai lá. E, gente, eu juro que pra mim foi como assim? Então, acho que é muito isso. Pensar também que tem atravessamentos.
Até o TikTok que a Bia falando nisso. Tipo, a gente ia ser a geração que ia atender nossos filhos? Será? Eu não ia ter os meus atravessamentos e colocar no meu filho e pensar em outras coisas e acabar, né? Então, acho que é muito isso. É uma questão de comunicação e desenvolvimento de relações. É, né? É aquilo. Estamos aprendendo. Eu acho que nunca vai ter também, acho que uma família perfeita. Acho não, né? Nunca vai ter. Nunca. Porque não tem quem é perfeito. Então, Nunca como que a gente vai vai ter. exigir que um grupo de pessoas, todo mundo perfeito, só robô, gente? Não tem como não. Não tem como. Às vezes até o robô dá um problema. Só se a gente for para aquele clichê, é a família perfeita para eles mesmos. Cada um com seu defeito se torna perfeito na união. Exatamente. É o jeitinho da família, né? E agora, a gente indo pro próximo quadro, que é o Fofoca de Banheiro, a gente vai estar compartilhando aqui algumas diquinhas, alguma parte mais de curadoria. Fofoca de Banheiro. E aqui, gente, eu fiquei pensando, qual família eu vou trazer, sabe, dessas séries? Porque eu fiquei pensando, nas outras vezes a gente trouxe famílias das séries e tudo mais. E dessa vez, eu queria trazer uma família que eu gosto muito de acompanhar, que a gente tem que contextualizar aquela família quando ela foi construída. Foi em 2004, 2006 que começou essa série. Mas eu vou trazer Modern Family, que eu acho que, assim, trouxe uma outra perspectiva na época, acho que foi muito disruptivo pro momento, em que não tinha muito essa perspectiva de falar sobre miscigenação, não se falava tanto sobre relacionamentos LGBTQIA+. Não se assim, muitas coisas eu acho que não aconteciam e na época eu acho que eles foram inovadores. Hoje em dia, se a gente olhar, a gente consegue questionar algumas piadas, algumas coisas assim, mas eu amo essa família, assim, eu acho que ela é muito leve, ela é divertida, traz muitos vínculos distantes, então, não sei quem casar com não sei quem, e acho que é muito essa família que a gente está trazendo aqui, né? Não existe um formato certo. E volta a ex, e aí traz a mãe, e não sei o quê. Então, acho que a gente podia começar a perceber que é isso, assim. E eles são família, assim, no fim, eles brigam, eles têm as coisas deles lá, eles têm as discordâncias deles, mas eles são família. E eu pensei muito nisso que vocês foram trazendo também, dessas marcas. Dá pra ver ali como que é engraçado, assim, o Jay dá as marcas ali pra Claire, assim, eles vão ter uns comportamentos muito iguais, só que aí tem um Phil que é totalmente, assim, nem aí pra isso. Eu acho, tadinho, todo mundo acaba com aquele cara, ele tem vários sonhos e ninguém dá moral pro Phil, tadinho. Mas ele é tão leve, ele traz a leveza pra família. Então eu acho que tem um pouquinho assim cada um e a gente vê já isso passando pros filhos deles já, né, cada um tendo uma perspectiva. Eu acho que é um pouquinho sobre isso, sobre família, assim. Eu pensei muito nessa série. Vocês pensaram em algo pra trazer também aqui pra gente no nosso Fofoca de Banheiro? Eu estou pronta pra fazer o quê? Trazer várias coisas pra no próximo episódio eu estar o quê? Sem saber o que trazer. Mas vamos lá. Primeiro, gente, eu acho que a própria crítica à família tradicional brasileira, a filme brasileiro, Que Horas Ela Volta. Se você ainda não assistiu, assista. É, assim, necessário. Se você já assistiu, aproveita para assistir de novo, porque é sempre bom. Então, assim, para mim, a própria crítica à família tradicional brasileira. Depois eu vou fazer um TED Talk, que, assim, Ame Apesar de Tudo. Tem um título, assim, meio tenso, né? Inclusive, tem uma parte que eu questiono um pouquinho, que o palestrante, ele fala sobre como tem amores que a gente só vai sentir sendo pai ou mãe. Traz um pouco daquela pegada, tem que ser. Mas o que eu gosto nesse TED Talk é que é um homem que estuda sobre relações entre pais e filhos. Então, ele entrevista pais de um adolescente que fez um ataque em uma escola nos Estados Unidos. Ele fala com pais de crianças com síndrome de Down. E ele fala da própria família dele. Ele é pai biológico do filho de amigas. E uma dessas amigas também foi barriga pro filho dele com o marido dele. E aí tem criança, são várias crianças e 4 pais. Eles moram em estados diferentes. Ele traz muito essa família fora do padrão. Então é muito, muito legal mesmo esse TED Talk. E por último, que eu já estou terminando, mas eu quero compartilhar com vocês, que também tá na minha lista. Essa é uma série que eu ainda não assisti, porque eu falo, preciso prestar atenção nessa série. Sim, gente, é muito estranho uma série que eu ainda não assisti, mas aí a gente vê que eu quero muito a série. Eu achei estranho você indicar uma série que você não assistiu. Mas é porque, gente, é uma série que, assim, eu tenho que assistir. Eu quero, assim, fazer essa chamada pra vocês, porque não ia trazer ela, mas o que a Bruna falou me lembrou muito dela, que é a série Pose. Porque, inclusive, quando a gente estava pensando nesse episódio, eu pensei muito nas casas de Vogue, de Ball, porque é muito isso, é uma construção de uma família.
E eu acho que essa série, né, é a série que mais pode retratar isso. É uma série, gente, que assim, eu não vi na minha lista porque eu quero parar a minha vida pra ver a série, né? Aquela coisa assim, mexer no celular. Eu queria, né, chamar vocês pra junto comigo assistir essa série, porque eu acho que ela traz muito essa importância Amo. de a gente construir famílias. Perfeita, eu amo essa série. É isso. Bom, deixa eu deixar aqui o meu. Eu acho que essa é a série que retrata a família e é a série que qualquer pessoa, quando pensa em família, vai pensar nessa série, porque ela é realmente uma série muito linda, muito tocante. Não tem um episódio que você vai sair sem a cara inchada e chorando, que é This Is Us. A série que mais tem relações familiares e que mostra a falta dessa tradicionalidade, porque ali tem uma família, entre aspas, tradicional, é uma família composta por um pai, uma mãe e 3 filhos, um filho adotivo, porque eles perderam no dia, né, do nascimento dos 3 filhos, que são trigêmeos, eles perderam um filho e eles adotaram o Randall no mesmo dia. E essa é uma série que ela me toca muito, porque ela tem vários recortes assim, interessantes da gente assistir, mas principalmente sobre uma coisa que a gente não falou tanto aqui, mas sobre individualidade. Sobre como na família existem seres individuais muito complexos e que têm as suas próprias histórias. E ali a série mostra as histórias individuais de uma família inteira e como que isso reflete na família. Eu acho que é uma das melhores séries da vida. Eu amo muito. E se você... Bruna, só pra te contextualizar, essa série está em todos os episódios até agora. A gente tá no 3º episódio Ai, dessa meu temporada Deus! e está em todos. Mas, assim, cada um foi numa perspectiva diferente. Assim, a Sim. primeira, a Bárbara, que foi convidada, ela falou assim, eu não suporto essa série. Eu não gosto dessa série. Aí a Elisa falou, eu também não gosto. Eu confesso que eu sou uma grande fã dessa família. Eu amo. Mas tudo bem. Aí chegou no 2º episódio, que foi pra gente falar sobre a família tradicional. Não, foi pra falar da família de porta-retrato. A gente falou, é exatamente o que essa família passa. Só que quando a gente vai vendo as coisas por dentro, né, da família, a gente assistindo, a gente vai vendo, pera lá, não é tão porta-retrato assim, né? Tem seus desafios. E aí, o primeiro que foi da maternidade, a gente falou, olha como que eles são rudes com a Rebeca. Rebeca está ali, exercendo o máximo da sua maternidade, mas quem é exaltado só? O Jack. O Jack. Mas eu amo essa série. Então, Eu acho amo que ela também. é super válida é uma das minhas séries, tá no meu top 3, assim, da vida. Da vida. Mas acho que ela é super válida pra estar, assim, toda essa temporada, então, Eu também maravilhosa. acho, gente, é perfeita. Mas eu acho que ela tem muito isso, assim, dá pra gente analisar vários contextos. E dentro dela dá pra analisar a individualidade também, né? E por que o Jack tá sendo tão exaltado? Porque é o olhar dos filhos sobre ele. Então tem várias coisas ali que a gente para e a gente vê, e às vezes a gente vê até nas nossas relações, assim, de pai, mãe, filhos e etc, né? E que às vezes a gente ignora, porque a gente coloca a família acima das necessidades e esquece que os indivíduos também são necessários para essa base. E eu amo essa série. E eu quero deixar um filme também. Eu amo animação, gente. Eu falei isso, acho que no outro episódio do podcast que a gente participou. Eu trouxe um filme, e é da Disney esse. Ele se chama Divertidamente. Eu amo. Eu acho que é um dos filmes, assim, mais... É um filme besta, entre aspas, assim, como todos os filmes da Disney, mas que a gente olha e fala, gente, isso não é pra criança, sabe? Porque a gente que é adulto, a gente chora. É genial. A gente se emociona, a gente fala, que storytelling, amores. É genial. E a gente da psicologia, a gente adora, por quê? Porque ele explica direitinho, a partir de uma das abordagens da psicologia, né? Mas como que funciona essa questão das emoções. Das emoções. Tanto que tem muita gente que usou de forma, tipo, de psicoeducação mesmo, principalmente pra criança, o Divertidamente. A gente vem pra agradecer a Disney. Sim, gente, eu acho um filme perfeito. E ele tem um contexto familiar também, né? Porque até as próprias emoções da criança ali tá sendo desenvolvida conforme a relação dos pais dela também vai criando complexidade. Quando ela era só uma criancinha ali, bem novinha, o mundo e as questões de mundo para ela, até as frustrações, eram menores. A raiva era coisas mais assim, entre aspas, como se fossem coisas mais primitivas. A raiva é porque, sei lá, meu boneco não tá perto de mim.
de repente a raiva já começa a ser do próprio pai, da própria relação familiar, da situação, e aí vai, enfim. É um filme que eu acho que ele dá pra enfiar em todos os contextos também. Não tem um contexto que a gente não pode colocar divertidamente, mas eu acho que é um filme que é importante de ver até mais de uma vez pra você ir consolidando, assim, entendendo talvez que com você também existem essas construções. Ai, eu amei, porque a primeira vez que eu assisti esse filme, eu desidratei de tanto chorar. Tava as criancinhas lá e eu e minhas amigas lá atrás chorando. Só que eu falei, da segunda vez vai ser mais tranquilo. Do mesmo jeito. Ai, eu gosto muito desse filme. Eu tenho até o livro desse filme. Gente, adoro. Mas eu até pensei que quando a Bruna começou a falar, eu pensei, pronto, passou Bianca e Carol e não falaram meu filme. No último, a Bruna vai lá, vai falar meu filme. Mas não foi. Ainda bem, mas eu tô igual a Carol, eu tô com vários, eu já tô até pensando o que eu vou indicar no próximo. O meu filme que eu indiquei, que também foi outro da Disney, que eu chorei muito, que se chama Viva, A Vida é uma Festa. E eu acho incrível esse filme, porque me lembra muito da minha família. Eu ia indicar isso agora também. Ai, so sorry. Eu ia falando, eu já fiquei aqui, ó. Tá aqui pronto. Aqui. É porque eu tô mostrando, gente. Tô falando agora, revoltada. Porque tava aqui, ó, no meu celular. Eu só esperando um momento. Eu tava mexendo no celular também pra assim. ver os nomes dos filmes, porque são filmes de 2 É porque esse Viva, eu só fico pensando em Coco, né? Aquele Coco, que é mas inglês. porque- Aham. Mas pode continuar, enfim. Já que eu falei na minha indicação, eu indiquei o Viva, Minha Vida é uma Festa, porque ele fala justamente sobre a família, ele mostra essa consolidação da família, mas ele mostra que também tem muitos conflitos. Tem conflitos, tem brigas até depois, quando a pessoa já morreu, sabe? E eu acho muito bonita a forma como o filme conseguiu retratar, e retratou uma cultura mexicana que eu também acho muito legal. E também tem 2 curtas que eu queria indicar, que também são da Disney. Um se chama American Age, que é uma garotinha, ela é... Gente, esqueci o nome. Ela é indiana e toda a família dela é descendente de indianos, só que eles estão nos Estados Unidos. E aí mostra muito essa parte de discussão entre ela e a irmã, porque a irmã é mais velha e aí a pequenininha tá causando vergonha, mas ela quer mostrar a cultura dela, e aí os pais ao mesmo tempo que incentivam, eles estão meio estremecidos. E o outro se chama The Little Prince, que são são uma família oriental, eu acho que são chineses, se eu não me engano. E eles vão lá e falam como que tem essa construção o filho do casal tava brincando de balé. E aí começa a ter um negócio na escola, tipo, como assim o seu filho tá brincando de balé? Ele não pode dançar balé. E aí os pais vão lá e perguntam, por que não? Meu filho, ele pode ser o que ele quiser. E eu achei muito legal a Disney ter retratado isso, porque há muitos, não muitos anos não, mas alguns anos atrás, tipo, poucos anos atrás, não tinha essa temática. E eu achei muito bonito como foi abordado, porque crianças podem assistir, mas com certeza tem uma temática, assim, mais profunda, sabe? Igual Divertidamente. Então, pra gente ir encerrando agora a nossa conversa, depois da gente ter dado diquinhas, desabafado, dado significados, compartilhado vozes, chegamos agora para o momento textão, em que te convido, Bruna, a mandar um textão aqui pra gente sobre esse tema, mandar um recado aí para as outras mulheres de voz que estão escutando aqui. Enfim, esse momento é seu. Momento textão. Obrigada, gente. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito o convite. Acho que a gente sempre tem trocas extraordinárias. Eu amo muito vir aqui. Vocês são maravilhosas. Eu acompanho vocês nas redes sociais, fico lá curtindo tudo, comentando tudo, que eu adoro ver vocês. E vocês são muito inspiradoras. Muito obrigada por me convidarem. E no mais, eu acho que vou dar um resumo assim, do que a gente conversou aqui. Eu acho que são pontos que todo mundo tem sempre que pensar, porque família está na história de todo mundo, de alguma forma ou de outra, independente de qual seja. A gente tem algo para falar sobre família, né? E eu acho que a gente tem que começar a tocar mesmo na ferida, tocar mesmo naqueles pontos que são sensíveis e frágeis, porque é só tocando nesses pontos que a gente consegue construir mais autenticidade, mais profundidade nas relações que a gente tem, até com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente deseja tão bem.
e às vezes olhar pra gente mesmo, né? Porque a gente acha que o nosso amor, ele é o maior amor do mundo e que a gente tá fazendo o melhor pra vida de outra pessoa, colocando as nossas expectativas e as nossas experiências nas vidas dessas pessoas, né? Na forma com que a pessoa está vivendo. E nem sempre é assim. Quantas vezes eu já me coloquei nesse lugar, né? Dando altos conselhos, sendo a Bruna a conselheira, a amorosa, a irmã, a filha. E me coloquei em situações onde eu colocava na minha família, nas pessoas que eu amava, a minha expectativa sobre como elas iam resolver os próprios problemas, né? Sem levar em consideração muitas das vezes que são pessoas tão individuais. Então eu acho que para pensar em família, para pensar em compartilhar, a gente tem que pensar tanto na gente e como a gente está lidando com essa família, mas também em como a gente quer colocar limites nessas relações que a gente está deixando e permitindo ser construídas também. Eu acho que família e felicidade também tem a ver com isso, sabe? E romper total com esse lugar tradicional brasileiro, porque ele, na verdade, é um conceito fajuto. Eu acho que até quem vive ele já nem acredita nele mais, sabe? Já são pessoas que estão tentando sair disso de alguma forma, porque não funciona, né? Não funciona um conceito onde você não pode ser uma mulher de voz, um homem de voz, ou uma pessoa de voz, seja lá quem for. Todo mundo tem que ter voz, tem que ter liberdade, mas também tem que saber que até na própria liberdade a gente tem um limite, que talvez seja o limite do outro. Isso era uma coisa que minha avó falava muito. Filha, o seu limite é o lugar do outro, o seu limite é o lugar do outro. E eu levo isso para a vida inteira. E eu tento sempre, quando penso em construir qualquer relação, lembrar que o meu limite é sempre o lugar do outro. E construir o limite do outro quando ele estiver chegando pertinho do meu, sabe? Eu acho que isso é um pouco do que a gente falou sobre tudo que a gente disse hoje. E eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite, gente. Vocês são demais. Ai, a gente que agradece, Bruna. Fiquei emocionada agora nesse final ainda. Gente, é isso. A gente tá se segurando. Essa temporada a gente tá segurando pra não se emocionar. Porque a outra, a gente já passou amigo demais chorando aqui, soluçando. Ai, gente, é isso. Mas é sobre isso, sabe? Tá tudo bem, vamos chorar. Ai, mas muito, muito obrigada mesmo. É muito bom trocar contigo. A gente também tá sempre acompanhando. Quando a gente tava falando sobre isso, a gente falou, ai, a gente chama a Bruna, será que a Bruna... Aí a gente ficou assim meio envergonhada. Falou, nossa, mas a gente vai chamar de novo. A gente pode chamar, tô aqui pra isso. Aí a gente falou, ai, não, vamos chamar a Bruna sim. Qualquer coisa ela não topa. Eu amei. Inclusive, já tava toda animada pra ver as indicações da Bruna, porque a Bruna produz conteúdo até sobre filme, gente. Todo dia no meu story um filme da Bruna. Todo dia eu tirando print, falando, vou ver. Toda semana eu falando, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Gente, eu sou muito essa pessoa. E eu amo assistir filme. Acho que eu assisto todos os dias. Às vezes 2 filmes por dia. Sério, eu assisto todos os dias. Eu sou muito viciada em assistir séries e filmes. É o maior passatempo. Viu? Vocês me julgando porque eu sempre tô assistindo alguma coisa. Ah, mas Vocês é não porque eu julgam, fico né? julgando pra ver se você tá batendo ponto no trabalho, Carol. É uma outra Filho, coisa. faço hora extra. Eu fico aqui, ó, vendo, tá assistindo séries demais. E tá contando ali nas horas de trabalho a série. Ai, gente. Inclusive, gente, eu não sei se vocês já viram, é que as meninas, eu não sei se a Carol gosta muito, mas eu e a Bia, a gente gosta muito daquele podcast Modus Operandi. E aí lá eu vi o caso daquela menina Rustoff. Não é assim que se fala, não? Ah, minha Bia? filha, eu não vou saber falar colocar. também não, esse sobrenome. Então... Ah, então tá, é que eu sou péssima com isso a nomes, gente sabe Bruna. também já. Fala Suzane, a Su. Suzane, é esse o nome, Suzane. E aí lançaram um filme dela. Eu Sim, achei com a muito menina legal. que é a Carla, É Carla do Gia. BBB. Eu vi Isso. ontem no Twitter, gente. Eu tava por fora. Aí fizeram um com as duas versões, com a versão dela como principal. Sim! Isso, esse filme aí, minha filha, já tá aqui ó, em produção há tempos, antes de ela entrar no Big Brother. Nossa, mas falaram que lançou ontem. Então é que demorou muito pra lançar, mas tá já feito antes dela entrar no Big Brother. Tá. E vai sair em algum streaming? Eu acho que vai, né? Na Amazon. Saiu na Parece que Amazon. vai. Uhum, já tá disponível. Aí eu queria ver se vocês tinham assistido, Vou porque eu assistir queria... hoje. Eu quero muito Mas eu assistir vi hoje. algumas cenas e ela tá muito parecida, gente. Falam que é pra assistir primeiro do menino, depois do dela. Ótimo. Vou assistir. Primeiro a gente tem que escutar os homens, né? Como que pode? Como assim? Essa narrativa. Mas agora falando sério, gente, eu queria agradecer mesmo, Bruna, de verdade. Vamos todas então maratonar hoje esse filme. Vamos ver, assim. Sim.
fazer Vocês análise. mandam mensagem depois pra falar o que vocês acharam. Perfeito. E aí, Bruna, pra gente encerrar aqui, onde que as pessoas podem então ver, acompanhar esses filmes que você está sempre divulgando, compartilhando, assistindo? Gente, vocês podem me acompanhar no Instagram, @bruolipimenta. E também podem me acompanhar no YouTube agora, porque eu estou produzindo vídeos semanais no YouTube, meus vlogs, mostrando minha rotina, mostrando minha vida, meu dia a dia. E também no podcast, né? Tá Tudo Bem Podcast. Ele tá voltando agora, a próxima temporada. A gente vai falar sobre várias coisas. E é isso. Tô muito feliz de estar aqui de novo. E me acompanhem. Eu sou ótima, de verdade. Vai valer a pena. Eu sou muito boa. E o teu YouTube começou agora? Assim, Começou. Porque agora, quando a gente lançar agora, vai já ter feito um mês, assim. Mas é muito novinho, então vocês vão lá. Vamos Isso, lá, gente, todo mundo vamos seguir, lá. Bruna. Vamos no YouTube. E vocês também podem acompanhar a gente no psi.bianca. E no psi.carol Menezes. Ai, eu amo que agora todo mundo é PC. Na época que eu falava com vocês, não era todas PC. Tinha umas aqui que tava sem querer fazer o arroba. Bruna, você é raiz. Você é Eu sou raiz. raiz, né, Xuxa? E aí, não, isso porque a Elisa, no episódio fala dos postos assim, eu estou numa crise, gente, não sei se vocês me seguem. Bruna, isso não é crise, Bruna. Mas é isso, gente, sigam sim, qualquer coisa, a Elisa depois, ela pode fazer o hiatus dela, entendeu? Eu vou fazer o meu sorteio da minha crise, eu já tô preparando. Aí depois ela faz o comeback dela, tá tudo bem, só acompanhem lá, gente. Mas é isso, espero É que... isso, tem que mostrar vulnerabilidade. Joga a crise. Vamos crescer em cima da crise, entendeu? Exatamente, é que nem aqueles caras que ficam lá fazendo view não, stream lá dos áudios com música, falando mal de ex, falando de não sei quem. A Elisa vai estar fazendo a própria crise existencial dela. Ninguém quer ver coisa boa. A gente quer ver Lançando a crise. tendências. Inclusive, E aí pro TikTok. eu tenho uma amiga que chama Mandy Candy, eu acho que vocês já devem ter visto ela produzindo conteúdo na internet. E ela tem um vídeo que é Início de um Sonho. Tem, tipo, 300 mil visualizações. Deu tudo errado, 1 milhão. Sabe? Viraliza. É Esse quando dá meme tudo é errado. tudo pra mim. Em tudo. Gente, quando dá errado, as pessoas se conectam. Elas falam assim, meu Deus, deu errado. A minha vida também é ruim, entendeu? Não, eu fico com uma pena, porque assim, ela fez, eu acho que assim, eu não sei, né, porque você que é amiga dela, mas eu acompanhando, eu fico assim, tadinha, ela fez realmente compartilhando, as pessoas tornaram isso o meme. E foi. No Twitter, isso é tipo assim, o auge, É um amo. auge. Gente, eu amo. Mas Bruna. hoje em dia acho que ela já relevou, virei meme, sabe? Mas é engraçado, assim, você vê lá, início de um maravilhoso. sonho, ela deu tudo errado. Eu amo esse É meme. muito bom, É muito bom. tudo de bom. Bruna, um dia você também, se quiser, pode apresentar a Mandy Candy, que eu sou fã. Claro, gente, eu apresento todo Pra ela mundo. vir e pode participar desse podcast. Vai ser tudo. Um dia vai. Vou fazer essa collab acontecer. Mas é isso, gente. Esperamos que vocês tenham gostado desse papo aqui. Vamos ter mais temporadas por aí. Vem aí, meninas. Vem aí. Obrigada, gente. Tchauzinho. Essas trocas foram feitas com muito carinho e respeito por mulheres de voz. Se você gostou desse podcast, siga para acompanhar as novas temporadas que virão por aí.